E aí, cara, depois os otomanos começam esse processo de... Aí eles mantêm um tempo estável, né? Mas porque tem uma outra história interessante dos otomanos, que é o seguinte. O sultão, ele tinha um harém, né? Então ele tinha vários filhos. Sim. E por gerações, o sultão, ele precisava meio que matar os irmãos dele pra assumir o trono, porque senão os irmãos iam ficar ameaçando o reino dele, sabe? Aham. E isso acontece por gerações, e a consequência disso é que o cara que acaba virando sultão, ele acaba sendo um cara extremamente perspicaz e bom em, tipo, lidar com guerras, entendeu? Porque pelo menos ele conseguiu vencer mini-guerras civis com os irmãos dele, sabe? Entendi. Até que o tal do Suleimão Magnífico, ele basicamente não tem nenhum irmão. E aí, a partir dele, o filho do Suleimão Magnífico, ele já é um sultão que não tinha tanto interesse em governar. E parece que ele foi o primeiro sultão da história do Império Otomano, de mais de 250 anos, que nunca liderou nenhuma batalha, entendeu? Ele ficava só dentro do palácio, e aí começou a dar um bando de problema, que os janissários, que eram as tropas de elite, e a própria mulher dele e as outras mulheres do harém estavam tomando as decisões do governo por ele. E isso não dava certo no Império Otomano, porque o Império Otomano era um império de conquista, sabe? E aí disso aí foi só a ladeira abaixo, entendeu? A gente já contou, a gente riu muito da história também de um desses sultões mais tardios, assim, do Império Otomano, que, como a sucessão foi formalizada, né, linearmente, né, então começou a entrar gente ruim propriamente. Você não precisava ser o mais hábil ali dos 50 filhos do sultão, você podia ser um retardado mental e entrar, e foi o caso. Aí os otomanos tiveram um sultão que ele realmente tinha deficiência mental e ele se apaixonou por uma vaca. Literalmente, pelo animal. Por uma vaca mesmo. E aí as pessoas explicando pra ele que ele não poderia jamais se casar com a vaca, né? Ter relação com a vaca, etc. E aí ele falou, então eu quero encontrar uma mulher que seja mais parecida possível com um bovino, né? E aí ele encontrou uma mulher, se eu não me engano, uma armena, uma cigana armena. Não era da Albânia? Albanesa. Era de algum lugar, assim, mais europeu, assim. E era uma mulher, assim, extremamente... Tinha um grau de obesidade bizarro e tal. E aí, cara, ele se apaixonou pela mulher e fez dela a... É porque no harém... concubina dele. Exato. No harém tem uma principal, entendeu? Que meio que coordena as outras, bota todo mundo pra tomar banho e tal. E essa mulher começou a fazer um bando de intriga na governo, corte, na corte e tal. Então, assim, esses são sintomas da decadência da liderança do Império Otomano, sabe? Exato. E aí, cara, o que acontece os otomanos, eles entram em algumas guerras. E aí, da mesma forma que os europeus, quando estavam sendo ameaçados pelos árabes originais, eles se uniram para combater, eles também fizeram cruzadas, porque não era cruzadas, era a guerra da Santa Liga, basicamente, né? Contra os otomanos, né? E aí os portugueses fizeram guerra contra os otomanos, os espanhóis fizeram guerra contra os otomanos, os austríacos fizeram guerra contra os otomanos, até que chegou um ponto que, em parte porque os otomanos eles tinham perdido o monopólio de comércio com o Oriente, em parte porque os europeus avançaram muito as técnicas de guerra deles, eles começaram a perder várias guerras para os europeus, até que no século XIX eles são absolutamente humilhados em sucessivas guerras para os europeus, tanto do Ocidente quanto para a Rússia. Os otomanos tiveram dificuldade de se adaptar à técnica de mais... Parece que eu vou ser o chato da mobilidade no campo de batalha. Mas os otomanos pararam de se desenvolver nesse sentido. As tropas eram grandes, eram pesadas, eram lentas. Enquanto os europeus conseguiam dar a volta, ser muito mais rápidos. Exato. Tem uma época na história da humanidade que chama Guerra de Pike and Shot, que é tipo... de pike, é o lance e tiro, né? Que aí você conseguia botar um lanceiro, que era um cavaleiro, com uma lança e com um revólver. Ele conseguia chegar perto e dar um tiro. Era um negócio tipo o Império Mongol, sabe? Sim. E a infantaria era também mais móvel, era mais leve nos europeus. E os exércitos europeus estavam muito maiores já. Exato. E estavam enriquecendo. Né? Sim. O Oriente estava se tornando acessível para a parte ocidental da Europa. E aí o Império Otomano começa a tomar nabo atrás de nabo, né? Exato. E aí... não era um lugar muito de ciência também, né? Era um lugar, assim, a relação deles com a religião não era tão legalista. Eles não eram nem tão apegados, eu acho. Então, na minha pesquisa eu vi que o tal do Suleimão Magnífico, lá na Turquia chamam ele de Suleiman the Lawgiver. Exato. É o cara que dá a lei, porque em todos os países árabes, a lei era a Sharia, que era a lei do Maomé, entendeu? Só que o Suleiman, ele fez várias mudanças e tal, que na época fizeram sentido, mas depois estagnou também. Então eles estavam parados numa lei de 1500, já, cara, lutando contra o Império pós-napoleônico, entendeu? Então a sociedade dele ficou muito pra trás comparado com os europeus. É isso então. E aí eles perderam várias guerras contra os russos. Os russos, eles quase chegaram a tomar Constantinopla, que é Istambul, 2 vezes. Eles foram parados pelos ingleses e pelos franceses, porque os ingleses e franceses ficaram, cara, se a Rússia tomar Constantinopla, controlar ali o
o Estreito de Dardanelos e tal, ferrou, entendeu? A Rússia vai ficar muito poderosa, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, de certa forma, os otomanos foram salvos pelo fato de que o principal inimigo deles era poderoso demais, assim, né? É o parte do motivo é o papel que a Turquia se presta até hoje, né? Que Exato, é de conter a Rússia. Exatamente. No Mar Negro. Então, cara, mas a decadência do Império Otomano é até um negócio meio triste, assim, né? Porque, tipo, é o império mais poderoso da humanidade. E aí, no final, o Império Otomano está sendo chamado já de Homem Doente da Europa, né? O apelido dele. Exato. Que é assim, como se fosse uma coisa moribunda mesmo, uma coisa que não tem mais força para se mover e tal. E, cara, a parada do Império Otomano é que no século XIX, principalmente, todo mundo sabia que eles precisavam de reforma. O sultão sabia que precisava de reforma, os oficiais sabiam que precisavam de reforma, todo mundo sabia. Só que ninguém conseguia efetivar ela, porque não dava para fazer um arranjo político adequado. Exato. E é o genocídio da Armênia, que a última vez que a gente falou do Império Otomano, a gente falou que o Império Otomano era tolerante, e o nego falou, não, eles fizeram um genocídio na Armênia. Dessa vez ninguém falou sobre isso. Mas o que acontece? No final do século XIX, tinha uns oficiais que chamam-se os jovens turcos, que eles tinham a ideia de modernizar o Império Otomano em bases nacionalistas, né? Então, da mesma forma que estava tendo nacionalismo na Europa, principalmente na França, na Alemanha, na Bélgica, etc., esses caras tiveram a ideia de fazer isso na Turquia. E o problema do nacionalismo é, cara, eles tinham um império muito diverso do ponto de vista étnico e religioso. Então o nacionalismo ia dar ruim em algum momento, né? E eles se inspiravam muito no Império Alemão. Então, eles fizeram reformas... Sabe quem mais se inspirava muito no Império Alemão? Quem? Pô, os caras aqui no Brasil. Sim, exatamente. Mas enfim... E aí, esses caras que são jovens turcos, eles tinham um delírio de grandeza. Por serem próximos da Alemanha, eles acabam se metendo na Primeira Guerra Mundial junto com a Alemanha. E aí, eles tentam invadir... se não me engano, eles tentam subir os Balcãs. Eles se ferram pros franceses e pros ingleses. Eles tentam invadir a Rússia pelas montanhas ali da Geórgia e tal. Eles se ferram pra Rússia. Eles tentam ir pro sul, pro Egito, conquistar o Egito dos ingleses. Eles se ferram. E depois os árabes se revoltam contra eles, entendeu? Então os libaneses e os sírios, né? E os palestinos se revoltam contra eles. E aí eles são todos ferrados, eles resolvem culpar os armenos pela derrota que eles tiveram na Rússia, que foi a mais humilhante. E aí um dos caras que eram jovens turcos obriga os armenos a atravessarem o deserto da Síria sem água, sem comida, sem nada, que aí morre 1,5 milhão de armenos, entendeu? Então, o genocídio da Armênia foi feito pelo Império Turco Otomano? Sim, mas de certa forma foi justamente com o Império Turco Otomano morrendo, entendeu? Foi os últimos anos do Império Turco Otomano, eles traíram todo o legado que eles tinham e se ferraram em parte por causa disso, né? É nessa época aí que a família do meu pai chega no Brasil, pô. Exato. No final da tensão, do final do Império Romano, assim, que tava começando perseguição religiosa. O Império Otomano e o Império Romano de novo, mano. Cara, o Império Otomano, só porque eu questionei no início que eles não eram o sucessor real, né? Mas foi, enfim, nessa turbulência do final do Império Otomano que muitos libaneses vieram pro Brasil, entendeu? Sim. Então também impactou o Brasil, de certa forma, né? E, cara, o Império Turco ia ser dividido entre as potências europeias, ia ser dividido entre a Grécia, ia pegar um pedaço. A Armênia ia ser um país grandão, assim, no meio da Turquia. A Inglaterra ia pegar Constantinopla e o pedaço de lá do Estreito de Bósforo, Dardanelos. A Itália ia ter um pedacinho e a França ia ficar com a Síria e tal, né? Que foi o que efetivamente aconteceu. E aí, graças a um general chamado Atatürk, ele consegue meio que derrotar todo mundo ao mesmo tempo. Bizarramente, assim, um general extremamente virtuoso. Ele salva a integridade territorial da Turquia que a gente tem hoje, e depois ele bota o fim no Império Otomano, ele bota um fim no Califado como instituição islâmica, sabe? Então, o Califado, ele existiu desde da vida do Maomé até o Atatürk acabar, entendeu? E é isso, e aí nasce a Turquia. Então, tinha uma galera aí no Discord que tava falando que eu era entusiasta do Império Otomano, vocês tinham me perguntado, eu não tava com as coisas na ponta da língua. Aí agora eu dei uma reestudada pra falar pra vocês, então... Viu? É verdade. O Império Otomano é bem maneiro. E, cara, pra mim o lugar deles na lista é lendário. Que isso? Será que tá do lado do Ciro? Cara, foi extremamente poderoso. Eu diria abaixo, assim, mas pra mim é aqui. Com certeza abaixo. Tudo bem. Sabe? Eu ia falar porque ele foi extremamente... Ele foi extremamente poderoso no auge, assim. Sim, ele tá acima do Império Árabe. Eu ia falar no topo do bem responsa, mas lendário tá bom também.